episódio, quem é aquele homem e será que é amigo do Dexter? Este Dexter não é o simpático psicopata da TV. Ah, não é? O O simpático psicopata. Sim, sim, sim. Bom, vamos a mais uma história que prova que lentamente. Isto hoje é muito estranho, são histórias estranhas. Esta história prova que lentamente toda a espécie humana está a caminhar para o estranho fosso da loucura. Mas antes disso, posso dar um exemplo disto que me aconteceu e não vos contei. Aconteceu anteontem. Uma senhora, aí na casa dos 60 anos, salta-me para a frente do carro. Isto aconteceu, ok? Salta-me para a frente do carro. Eu tive de travar e ela diz-me: leve-me à igreja! O que é meio assustador porque parecia um pedido de casamento psicótico, não é? Leve-me à igreja. Sim. Leve-me ao altar. Sim. Mas não, aparentemente a senhora parecia querer de facto boleia até à igreja da parede. E aí aconteceu uma coisa incrível que foi o seguinte: a senhora aproxima-se da minha janela do carro, olha para mim e diz: ah, é você! E vai-se embora a pé a toda a velocidade, a fugir. Isso é que é confiança nas tuas capacidades de condução. Eu fiquei quase ofendido. Leva à igreja! Ah, é você! Deixe estar, foi engano! Não é assim que eu vou lá chegar, pensou. Vou correr, também é já ali a 400 metros. Foi uma velocidade, caramba, eu perdia de vista, Mas sabes que eu no outro dia deixei uma senhora passar e a meio da rua arrependeu-se e voltou para trás. E eu... isso já acontece. Marco, gosto de imaginar que tu avançaste com o carro e a senhora corria à tua frente e tocava a música dos Radiohead, o Karma Police. Exato. E ia lá a correr. Igreja. Bom, a história que vos trago então, para começar, até começa bonita, começa com aquilo que parece ser uma boa ação, pura e simples. Um senhor anónimo contou isto no Reddit, que um dia, creio que foi na América, um dia ele repara que há um estranho que começa a estacionar o carro diariamente à porta da casa dele todos os dias. E pronto, este é o momento até aqui tudo bem, ok? Da história. Ele não fazia ideia quem era este homem, mas passou a vê-lo todos os dias a estacionar ali. O senhor achou que o tipo trabalhava numas obras, numa casa lá do bairro ali perto, nada a estranhar, a vida seguiu o seu rumo. Bom, um dia ele percebe que o homem não trabalha na obra, o homem está a cortar a relva ali no bairro, em frente à casa dele, com um cortador de relva elétrico. E o senhor que conta esta história pensa: ok, este tipo não parece ser um funcionário da Câmara, mas sim senhor, está a fazer uma boa ação. É um facto que a relva estava um matagal naquele bairro e ninguém ia lá fazer nada há muito tempo. Mas eis que surge este estranho com iniciativa e lá está ele a cortar a relva em frente à casa do senhor que conta esta história. E agora é que a coisa dá a volta. A coisa dá a volta no momento em que o senhor que está a ver este homem estranho a cortar a relva dá por si a pensar: onde é que ele terá a máquina de cortar a relva ligada? E de repente constata em choque: espera aí, o tipo está a cortar a relva lá fora com a máquina de cortar a relva ligada à tomada que eu tenho no meu quintal dentro da minha propriedade. Magnífico. E foi assim que este homem percebeu que o outro homem entrava alegremente na sua propriedade sem pedir licença para ligar o cortador de relva e desta forma chupar-lhe eletricidade sem pagar, porque aquilo ainda chupa. Imaginem um estranho entrar no vosso quintal com o cabo para ligar sem dizer nada. Lá, bom dia. Sem dizer nada. Clunk. Eu ia buscar a colher de pau. Isto ainda fica mais estranho, porque ele diz: quando eu o confrontei para o inquirir sobre as suas ações, ele respondeu que nos estava a fazer um favor, porque ninguém mais parecia interessado na manutenção daquela área. E nisto desata aos gritos e aos insultos, dizendo coisas como: como é que você tem a ousadia de me mandar embora, sendo que eu estou a fazer o bem? E eu a dizer-lhe, diz o senhor que conta a história, eu a dizer-lhe que só queria perceber quais eram as motivações dele e ia lá aos gritos e aos insultos. O senhor que conta esta história diz que o próximo passo foi falar com os vizinhos sobre este homem misterioso, que, não sendo do bairro, estava interessado em cortar a relva toda ao bairro. Os vizinhos responderam que ele lhes bateu à porta a todos, a oferecer-se para lhes cortar a relva de graça, e quando eles diziam não obrigado, o homem mostrava-lhes o dedo do meio e desatava numa cascata de insultos dos mais vis. Eu deixava o senhor cortar a relva. É grátis. Eu não tenho paciência nem tempo. Sim senhor, venha daí e rape isto tudo renta. Marco, com jeitinho até lhes limpava a casa. Era isso, aquilo bem conversado. Então, Marco, e se fosse maluco? Esse comboio já partiu há muito. Somos todos, uns mais outros menos. E eu preciso de quem cuide da vegetação. Aspirar, limpar a casa. Ele estava o homem, o dono da propriedade, se quisesse cortar a relva, tinha que ligar aquilo também. Portanto, não teve trabalho nenhum. É verdade. Mas atenção, é a relva da rua, não é a relva do quintal dele. Está bem, mas tens de ser uns para os outros. Marco, então, mas também olhas para o resto. Posso aqui colocar uma situação hipotética? Sim. Estás em casa. Sim. Não é? Estás a ver uma série. E nisto, ding dong. E tu vais à porta, está um senhor que não sabes quem é. Sim. E tu abres a porta assim e ele diz: olá, bom dia. Olha, eu estava aqui a ver o seu jardim
Pá, está um matagal. Eu proponho, posso entrar em sua casa com um aparelho que eu tenho aqui, cortar a relva e cortar a relva de borla dentro da sua propriedade. O que é que tu dirias? Diria de borla? É que depois no dia seguinte contavas a história e acabava assim: pá, malta, imagina só, ele era maluco. Ele era maluco. Eu com um lenho na testa. Exato. Pá, não é que ele era maluco. Não só com o braço. Exato, exatamente. Malta, ele era exatamente. maluco. Ponto da situação sobre este senhor. Diz o tipo que escreveu isto que por estes dias ele já não anda a cortar a relva naquele bairro, mas que continua a ir lá todos os dias, embora apenas para caminhar para trás e para a frente na rua ou simplesmente ficar parado a olhar para as pessoas. É o que eu digo, ele que limpa as casas. Pá, podia É que ser. já não há relva para Não cortar. está nada estranho. Podia ser eu num fim de semana. Ele que limpa as casas, mas Olhar quem para trás e para a deixa este frente homem entrar da dentro da sua minha casa? a olhar. A ver, ele que limpa as casas, a minha casa não entra. Comigo Bom. ali sempre a olhar. Tenho aqui a história. Epá, esta história é incrível. Esta é a história. Esta história acaba de chegar à minha mesa de trabalho. Já existe. André Penin mandou e eu fiquei fascinado com isto. É a história de Lawson Spolansky. Adolescente, jovem TikToker. Em 2012 tinha ele 5 anos de idade e a tia diz-lhe o tipo de coisa que de facto é esperado que um adulto diga a uma criança de 5 anos. A tia disse-lhe: eu acho que tens de tornar um homem melhor. Quem nunca disse isto a um garoto de 5 anos? Que ele de facto tem de se tornar num homem melhor. Porque o problema dos garotos de 5 anos é que eles aproveitam-se de terem 5 anos para serem infantis. E não venham com essa história: são crianças. Todas as desculpas servem, não é? Ainda ontem, ao meu filho mais novo, eu disse: o que é que tu queres da tua vida? Claro. É isto? É este o plano que tens? Disseste isso enquanto lhe servias um whisky. Portanto, conhaque. Um drink, conhaque. A tia tinha esta maneira de pensar e disse literalmente isto ao sobrinho: tens de ser um homem melhor. Tinha ele 5 anos, repito. E é giro porque no fundo a tia teve com ele uma conversa de homem para homem, sendo que nem a tia nem o miúdo eram homens. Mas pronto, passam métodos de educação. Dias depois desta conversa ter acontecido, o pobre Lawson teve um azar. Epá, estava a brincar num parque, caiu, magoou o joelho, começou a chorar. E eis que se aproxima dele um outro miúdo que desata a gozar com ele, enquanto o coitadinho do Lawson chorava. A mãe deste outro miúdo aproximou-se, zangou-se com o filho, ajudou o pequenito Lawson. Isto porque nesse momento a ama do Lawson tinha ido à casa de banho pública do parque. É tudo fascinante nessa história, não é? Uma ama que deixa um miúdo de 5 anos Exato. sozinho. Vou fazer xixi. Deixa só ver se há alguém com cara de raptor. Não. Mas talvez o senhor quer cortar a relva. Exato. Andar de um lado para o Senhor com outro. a máquina da relva na mão. Sim. Bom, e eu sei no que é que vocês estão a pensar. Vocês estão a pensar: para onde é que vai essa sacana dessa história? Asseguro que não vai para nenhum lado previsível. Se vocês não a leram antes, não conhecem de antemão, Não. vocês nunca iriam adivinhar o que A ama acontece. não voltou da casa de banho. Bom, vamos seguir em frente. Quando arranca o ano letivo, na escolinha do garoto, ele percebe que o mesmo rapaz que gozara com ele e que ele encontrou no parque, Dexter, era o seu nome, estava não só na turma dele, como eram colegas de carteira. E aquilo que começou de uma forma algo tensa naquele dia no parque resultou numa bela amizade entre os dois. Eles tornaram-se bons amigos. O Dexter era uma ótima influência para ele ao longo dos anos. Tornaram-se bons alunos os dois. Tudo incrível. O Lawson, que tinha problemas a socializar desde muito pequenino, conseguiu superar isso com o amigo com quem cresceu, o Dexter. E a amizade estava tão próxima que em 2018 o Dexter diz ao Lawson: epá, vamos fazer uma viagem. Vamos a Paris, vamos à Espanha, vamos à Califórnia. E o Lawson diz: vamos! Mas no dia seguinte o Dexter cancela tudo. Diz: epá, afinal não posso fazer a viagem. Inventou umas desculpas. Epá, disse que estava doente, não sei o quê. O Lawson ficou muito triste com isto. Foi desabafar com o pai. O pai diz: epá, são coisas que acontecem. A vida às vezes traz surpresas desagradáveis. Tens de te habituar. Mas no dia seguinte o pobre Lawson vê no feed da tia fotografias da tia com o Dexter e a mãe do Dexter em Hollywood. E aparentemente estão de férias. E isto é muito bizarro. E nessa altura, o pobre Lawson é bombardeado com várias desculpas farrapadas. Ah, não, é que a tua tia ficou amiga da mãe do Dexter e a mãe do Dexter precisava de procurar uma casa em Hollywood porque vai trabalhar para lá e portanto aquilo não era bem férias e eram questões de trabalho e isto e aquilo e ela precisava de ir, não te quiseram magoar, que era mais uma questão de trabalho. Pá, tudo estranhíssimo. Mas isto ainda fica mais estranho. Em 2021, imagina os anos que isto veio. Em 2021, o Lawson, agora adolescente, 15 anos de idade, começa a dar-se com um tipo que limpava a piscina na casa da família do Dexter. E é em conversa com este tipo que o Lawson descobre o seguinte: a pessoa que ele achava desde os 5 anos de idade que era a mãe do Dexter não era a mãe do Dexter. Era, na verdade, uma agente de talentos em Hollywood. Era a agente do próprio Dexter. Ela descobre que a tia do Dexter era amiga desta senhora. Descobre que o Dexter, na verdade, era um jovem ator.
o que é que aconteceu? A tia do Dexter, 10 anos antes, e perante as dificuldades do Lawson em socializar, falou com a amiga dela, agente de talentos em Hollywood, e disse-lhe: ouve lá, tu que trabalhas com atores, não arranjas um da idade do Lawson que se possa tornar o melhor amigo dele? Não. E a outra disse: por acaso até tenho. Não se ultrapassa. O Dexter e a mãe do Dexter foram atores contratados. A mãe, lá está, na verdade era a agente do Dexter. E foram sempre pagos, foi ali uma avença durante 10 anos, para manterem aquela farsa numa operação que envolveu não só a tia do Lawson, mas também a própria psicóloga do Lawson, que aprovou esta operação. Christ. Tudo para fazer dele um miúdo mais sociável. A verdade é que resultou, não é? Ele ficou mais sociável. E agora está um adolescente na boa. Até ao famigerado post de Instagram. Pá, e agora ponham-se na pele do jovem Lawson ao descobrir que nos últimos 10 anos foi protagonista de uma espécie de ficção e que o Dexter, apesar da amizade que se gerou entre eles e que eu acredito que até acabou por se tornar genuína, Mas estava a ser pago para fazer esse papel. Estava a ser pago para fazer aquela a amizade não tem preço, tem recibo verde, filho. Sim. Pá, é claro que o Lawson ficou de rastos. Isto conseguiu ser bem feito por um lado, mas pessimamente por outro, quando o Dexter convida o amigo para ir de férias inocentemente. E pá, aí foi foi aquele deslize, deve ter levado na cabeça logo a seguir. E devem-lhe ter dito: pá, não, nós vamos ao Hollywood por questões de trabalho. Ele assim descobre que tu és ator, daí o outro ter cancelado tudo. Mas como toda a gente não consegue pensar antes de meter tudo no Instagram, a própria tia deita tudo por terra ao fazer um post com a amiga, a agente, e com o Dexter, o jovem ator, em Hollywood. Epá, isto é. Ele Sabes que ultrapassa o problema isso aqui com não foi o post do Instagram. 50 anos de terapia. Isto começou muito antes. O problema não é agora o post. Começou muito antes. O problema é a ideia. E se contratássemos um puto? Pagássemos alguém para fazer de amigo. Claro. Durante quantos anos? 10 anos. 10 ou mais anos. Há que dizer que os seguidores do Lawson no TikTok foram tão carinhosos com ele nesta hora de caos que já lá vão para aí uns 2 ou 3 anos desde que estes acontecimentos se passaram. E a verdade é que ele conseguiu superar o trauma de ter sido alvo desta ficção bem intencionada, mas profundamente eticamente errada e mal enjorcada no fim. Pá, e aparentemente ele conseguiu superar a coisa depois de passar por um inferno. Epá, mas foi. Eu só consigo imaginar. Mas sair desse buraco. Que o contratado não é um miúdo, é mesmo um rapaz. Um jovem. No final do dia chega a casa, acende um cigarro. Mais um dia. Mais um dia de Era trabalho. incrível ser um senhor de 40 anos, mas tão bom ator que passa por um. Mais um dia aqui a mais servir novo, do Lawson. sim. É crescer dentro do Truman Show. Lembra-se do Truman Show? É quase isso, é um quase bocado. isso. Mas olha, o homem da relva ao pé desta tia Opa, é um bebê. é uma joia. Não, é uma joia de pessoa. Não, Eu já é vos uma disse, senhor, venha cá cortar a relva, limpe uma casa. Pronto, já estás a exagerar. Não tens Ele- medo que ele despete uma faca, o quê? Depois de limpar a casa. Pelo amor de Deus. Não vai sujar. Encher tudo de sangue depois do trabalho todo. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cueca. O homem que mordeu o cão. Título deste episódio: Não seja um urso no amor. Quero ouvir a lista. É muito pelo, é muito pelo. Nós, antes de irmos à lista, nós já temos falado aqui de muitas invasões de ursos em casas de pessoas. É uma coisa que acontece em algumas zonas da América e que nos deve fazer relativizar coisas como ataques de melgas e afins. Imaginem, Talvez, sim. imaginem desabafar sobre melgas a uma pessoa que tem regularmente ursos a entrar-lhe em casa. É mais emocionante ter um urso. Eu não consegui viver numa dessas zonas. Mas atenção, eu adoro ursos e adotava na boa uma família deles, não fosse a intenção instintiva que eles teriam de me matar e comer. Eu vi o filme com o Leonardo DiCaprio. Eu ia morrendo a ver o filme. É Eu não provável vi. que o sujeito americano, protagonista desta notícia, também tenha visto e se viu. Caramba, vénias pelo sangue frio nesta situação. O que distingue esta invasão de um urso de outras que já contámos aqui e que consistem, normalmente, se vocês bem se lembram, num urso a entrar numa casa e a andar a mexer em coisas nas cozinhas e nas salas e depois a acabar por ir à vida dele, é que neste caso houve contacto urso-homem. Isto passou-se no estado de Massachusetts e está tudo gravado na câmara de segurança da família. O dono da casa estava a dormir uma cesta junto à piscina, confortavelmente estendido numa cadeira, quando surge um urso. E o homem não dá por nada, porque está ferrado no sono. Então o urso primeiro vai pé ante pé à piscina, Pé ante pé. Não lhe bebe uma fez umas pata ante festinhas. pata ante pata. Vai beber um bocadinho de água na piscina. Ai, depois repara que está ali um senhor, aproxima-se delicadamente do senhor, cheira-lhe um pé. Ai, meu Deus. Para ver se está dentro do prazo. Então. E depois, com uma incrível delicadeza, ele toca-lhe no pé com a pata, faz assim um toquezinho no pé do senhor.
Pá, é lindo, Mas para ver se está vivo. parece que o urso está a pensar, será que está vivo? Deixa cá ver. Ui. Deixa eu ver se oi. mexe. E é então que o senhor acorda. E eu acho que há ali um momento em que ambos apanham um susto, porque mal o senhor acorda, o urso sai disparado a correr. E depois disto, Gritam os dois. o senhor, em vez de sair disparado também ele a correr, tenta socializar com o urso, que é aqui que se calhar separa-nos dele, não é? Nós se calhar Pois. Porque tu tens que fingir de voltaríamos morto, para não é? casa. Se vês um urso, tens Supostamente que sim, fingir. supostamente sim, mas o senhor fica sentado e dá a sensação no vídeo que o está a chamar. E o urso ainda se aproxima um bocadinho, mas depois desiste e vai à vida dele. Não quis conversar. O que é giro é que a mulher do senhor no Facebook, que foi quem pôs o vídeo, explicou que o marido não teve medo porque, diz ela, ele tinha uma cadeira ali à mão. Quer-me parecer Ai, que ganda maluco. se o urso quisesse atacar, eu acho que não havia peça de mobiliário que o salvasse, muito menos uma cadeira desdobrável de piscina. Mas pronto, há um certo tom blasé na maneira como esta família encara esta situação, não é? Acho que tem a ver com o local. É provável que se me aparecesse um urso na minha casa da parede, eu achasse mais incrível do que esta malta que Eu eles têm ali a imagino andar. na piscina a curtir em cima de uma boia. Sim, deitadinho. Sim. Para o ar. É incrível, incrível. Bom, e agora então, dicas para a intimidade. Dá. O que não dizer, não é? Eu gosto sempre de prestar este tipo de serviço público e ajudar os nossos ouvintes a efetuar amor de melhor qualidade. Obrigada, menina. E não adianta, lá. não adianta, digamos assim, não adianta xaropear a realidade, ok? Porque a realidade não é um xarope. A realidade é um comprimido grosso e azedo. E é melhor sermos francos a abordá-la. Porque há pessoas que estragam o momento porque dizem a coisa errada no momento errado. E então eu descobri um artigo no jornal inglês Daily Mail sobre um estudo que foi feito abordando este assunto. As piores coisas que podem ser ditas no calor da intimidade. E é verdade que o calor da intimidade às vezes tolda o pensamento e por isso algumas coisas que se possam dizer saem ao lado. Mas há outras que não têm justificação com o calor da intimidade. São só estupidez. Vais dizer no tom ou vais então... dizer. Não sei, logo se vê como sai. Mas foi organizado então um top 7 das piores coisas que podem ser ditas a homens e a mulheres nesse momento. Há um top Ansiosa para os pelo homens, número 1. há um top para os homens e há um top para as mulheres. Ai. E vamos começar pelo número 7. Bom, no top 7 das piores coisas que podem ser ditas a uma mulher na intimidade, temos a frase: desculpa, como é mesmo o teu nome? Então, mas Se isso essa é- não está em número 1. Isso é grave. Pois. Isso é grave. Isto parece piada, mas a verdade é que isto baseia-se em inquéritos reais. Portanto, aparentemente há mais gente do que devia a lembrar-se de perguntar o nome à pessoa com quem está naquele momento. E esse é também o número 7 no top das piores coisas que podem ser ditas a um homem na intimidade. Desculpa, lembra-me só o teu nome? Qualquer variante disto é gravíssima. Como é que te chamas? Enfim. Pá, evitem, se não se lembrarem. Não perguntem. Para não dizer. Isso é malta que pratica o one night stand. Claro. Claro que sim. Casos de uma. E vamos ao número 6! Em sexto lugar, no top de piores coisas que podem ser ditas a uma mulher na intimidade, temos: é isso? Pá, isto é uma pergunta estranha. É uma pergunta estranha porque não se percebe bem qual é a intenção, mas soa, obviamente, a minimizar algo, não é? Tipo, é só isso, é só isso. A 6 não é pior que a 7. É pior, Não sei. pior. Eu acho que é pior. Mas é assim que foi organizado. Epá, é assim Portanto, que foi. eles estão ali no calor da ação e alguém diz: é isso? É isso. Que horror. Mas isso é dito a uma mulher. Mas sim. Não Isso a há um homem, ilusão, é se calhar é mais horrível. ofensivo, não é? Não sei. É que já uma esta mulher não frase sabes está no- muito bem do que é que tu estás Eu a acho falar. que esta frase está no top dos homens também, mas noutro lugar. Ok. Já o número 6 do top das piores coisas que podem ser ditas a um homem na intimidade é ocupado pela frase: lembras-me o meu pai. Ai, ou Jesus. lembras-me a minha mãe. Atenção, isto é grave, seja em que Grave. altura for Sim, numa sim, relação. sim, Dizer que a Isso pessoa é com quem grave, isso é grave ao jantar. Quando- É isso, é pá, sim. Dizer que a pessoa com quem estamos nos lembra qualquer um dos nossos pais. Não, mas eu acho que lembrar a mãe é pior que lembrar o pai. Tu estás Talvez. a dizer isso é um homem, Sim, não é? claro que sim. É grave. Mas repara, mesmo que seja elogioso, Não é. e agora fora do quarto, Turn mesmo que off. seja elogioso, nunca soa bem elogioso. Não podes misturar. Eu acho que só soaria melhor se a pessoa que diz isto fosse filha, sei lá, do Dalai Lama. O que seria Mesmo estranho. assim. O que Ainda seria assim. estranho. Ainda assim. Bom, posto isto, vamos ao número 5. O quinto lugar do top das coisas que não devem ser ditas nunca a uma mulher durante o ato físico do amor é ocupado pela frase: que horas são? Ei, Durante? Sem dúvida. Mas atenção, eu acho que pode haver uma exceção. Que horas Pode haver uma são? exceção. Pode haver uma exceção. Por exemplo, Não quando o pode. casal se envolve nisto de manhã, num dia de semana, e perde a noção do tempo. Ou à hora do E almoço. de repente são horas de sair.
Oh, não, porque estás dedicado àquilo, não vais estar a pensar Não, mas noutras isto eu coisas. percebo, Nuno. também Devia haver uma tolerância aqui. Sim, neste sim, programa, aí, uma tolerância. sim. Imagina Há que uma eles reunião qualquer combinam importante. e têm só uma hora de almoço. Olha, vamos Exato, aproveitar, vamos aproveitar temos e- filhos e não sei o que, vamos a casa. Não, estás E de envolvido, repente não só podes. têm uma hora. Não A hora podes. do almoço é o chamado Afternoon Delight. Bom, Também podem pôr a despertadora, atenção. bom, no quinto lugar do top das coisas que não devem ser ditas a um homem durante o ato físico do amor, esse quinto lugar está ocupado por algo tão simples quanto errado, que é enganar-se no nome dele. Claro. Sabe, isto é diferente de, não sei, de perguntar o nome, não é? Tipo, como é que se chama? Pois. Não, isso é diferente. O que é mau. pior? Não sei bem, não sei bem o que é Pois. pior. Ninguém gosta disto, caraças. E vamos Não ao, diga nada, não diga vamos ao número 4! No quarto lugar das coisas que não devem ser ditas a uma mulher durante o sexo, temos outra desconsideração que pode não ser mal intencionada, mas que soa mal como ao raio. São duas simples palavras. Já está? Em defesa das pessoas que facada. possam dizer isto, em defesa das pessoas, por vezes não é tão claro como nos homens o momento em que a mulher, digamos assim, já está. Pronto, pode notar alguma preocupação, No não é? homem, no homem a coisa é muito visual, não é? Digamos assim, é bastante inequívoco. Eu diria que é mesmo A mulher às disparatado. vezes implode, não explode, não é? Epá, isto é incrível. Isto está a ficar, Ui, isto está a como a ficar muito. menina Vera. Não, Está a ficar muito profundo. Estou Está a a ficar arranjar muito desculpas Peraí. para o que ele está a dizer. Claro, Ao pé claro. disto, o minigolf é uma brincadeira. Peraí. Mas pronto, num homem percebe-se muito facilmente quando já está, não é? Por isso isto pode não ser mal Isso até intencionado. pode ser não ser. preocupação, não é? Claro, pode não ser. Está muito Parece que preocupado. estamos a ver uma revista feminina, Sim, estamos a ver. daquelas de relações. Então, mas e o que é que diz na próxima página da Cosmopolitan? Pelo simples não digam nada. Não quis dizer nomes. O quarto lugar no top das coisas que não devem ser ditas a um homem durante o sexo é o já referido que horas são. Tal como as mulheres, os homens não querem ser inquiridos Claro. sobre a Não hora querem saber as horas, não? naquele momento. E vamos ao número 3! Chegámos ao pódio, Estás peraí. cada vez São mais as melhores. organizado. São as melhores. A terceira frase proibida de dizer a homens ou a mulheres é a mesma. Está em terceiro lugar para homens e mulheres. E faz sentido. Eu acho que é uma frase que só deve ser usada em casos extremos de necessidade. Só mesmo quando estamos numa zona de perigo. A frase que está está a no top preparar-nos. 3 para homens e mulheres, como frase que não deve ser dita na intimidade, é a seguinte: preciso de ir à casa de banho. Sim. Epá, mas se for uma. Se for Se for uma emergência, Eu não quero é? comentar, mas depois usam o meu comentário contra mim. Não, diz que se passou com um Tu amigo. não controlas. Escreve num papel. Isto que se passa com um amigo, é isso? Ou uma amiga, diz lá, Vera. Eu tenho amigas que às vezes há de ir à casa de Ai. Tens de ter uma conversa com essas amigas. Mas sim, este é o número 3. E depois? Assim sendo, vamos ao número 2. Então, o que é que se passa no número A 2? frase que está no segundo lugar do top de coisas que não devem ser ditas a uma mulher na intimidade é a que estava no sétimo lugar nos homens. Lembras-me a minha mãe ou lembras-me o meu isso pai? não, As não, mulheres não. levam esta frase mais a mal que os Isso é homens. grave. nem na E por cama, isso nem fora dela. Está no segundo Pronto. lugar. E no segundo lugar das frases que não devem ser ditas a um homem na intimidade, temos uma que no top das mulheres estava mais abaixo, que é a frase: é isso? Para ser mais frase é ofensivo no homem, não Esta é? frase é terrível. Eu acho que dizê-la, mesmo que se pense, é só má educação. Há que ter algum pudor, alguma decência. Há que Sim, ter algum... Sejam humanos! Sejam humanos! A menos que tenha a ver com a intuação que tu usas. Tipo, é isso? Não. Soa sempre mal. que é uma coisa Gostei boa. do esforço, Elsa, mas eu acho que É que soa sempre a desilusão. A desilusão. a questão é que se puseres um ponto de exclamação em vez de um ponto de interrogação, fica melhor. É isso! É isso! Ou então tipo incentivo. É isso! Continua! Claro. É isso. Posto isto, vamos Vai saber. devagarinho para não terminares. Que é para adorar esta Vamos saber lista. qual é a pior coisa. A pior coisa de todas. que pode ser dita a homens e mulheres. É o quê? O número 1 é o tabu supremo, é aquilo que não pode ser proferido nunca. Em primeiro lugar, no top das coisas que não podem ser ditas a mulheres no ato físico do amor, é chamá-las pelo nome errado. É o que está em primeiro Pois, lugar. Claro, óbvio, não é? Sim. Imagina. Ela quer Coisas sentir para dizer, especial. mas não vou dizer. Sim. Tenho medo. É sobretudo grave se tratarem a mulher por Antunes ou assim. Antunes, é isso. Sim, E é em- muito grave, é muito grave. E Mas em há nomes primeiro- piores. Em primeiro lugar, no top de coisas que não podem ser ditas a homens no ato físico do amor, é também uma coisa muito simples, duas palavras. É esta: já está. Mas, de facto é terrível o já está. É. É pior que o é isso. O já está
É desilusão. indicia É uma desilusão. pressa e um desinteresse e um deixa-me ir, que tenho mais que fazer. Não, Epá, e é que terrível. aqui, nem mudando de tom dá. Porque já está. Não dá. Não, não. Já Não está, dá. é péssimo. Não há alegria que Não, seja. não. Já está? Já está? Já podemos ir? Bom, Ou então usar as frases todas más ao mesmo tempo. Já está, lembras-me da minha mãe. Olha, que horas são? Não é isso. Um simples não e a laia de conclusão. Não falo. Mais vale não dizer nada durante o ato, apenas emitir sons, tipo ai, ui. Ai, ui, Sim, é os é o meu sons que tu conselho. recomendas. Oh meu Deus! Não é? Oh meu Deus, também sim, um pouco de religião nesse momento também. Claro, um pouco de fé. Um pouco de fé. Ou então expressões que eu considero sexy e infalíveis, que eu agora vou sugerir às pessoas, do calibre de tão bom e ai que gostoso. Ok. Diz Aprendam lá isso no malta. tom. Diz lá isso no tom. Ai que gostoso, é mesmo assim que eu Ai, é digo, mesmo Ai, assim. que gostoso. Ai que gostoso, ai que gostoso que é. Aprendam malta. Eu não duro sempre. Os ouvintes não ajudam também, não é? O que é que A eles Raquel dizem? vem dizer aqui. Entrei no túnel e não ouvi o 2 e o 3. Não, eu não sei. Temos repetir tudo. Não sei. Não, isto vai estar no site. Bom, o Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta FNAC. Chega primeiro às novidades. Título deste episódio, reparem, é o mais apelativo de sempre: Papéis Brancos. E é só isto, é só o título, porque entretanto são quase 9 horas. Pois é, o que é que aconteceu? São O que é quase isto? 9 horas. Vamos a cantar músicas Somos do nós, Primo. pois é, somos Pois foi. muito conversadores hoje, pá. Gastámos tempo só com porcaria. Agora a cantar, pá, vamos agora cantar. Bom, é sempre um gosto receber notícias passadas em Portugal. Alguns ouvintes enviaram, esta foi um grande acontecimento do dia de ontem. Ai, como é que tu conseguiste? A Polícia Judiciária prendeu ontem um tipo de 35 anos. Foi mordeu o cão. É isso. Bom dia e até à próxima. Bom, o homem pertencia a um bando criminoso que alegadamente levava a cabo burlas com recurso a supostas notas de euros. Reparem nisto, que isto é de categoria. Este grupo convenceu 2 homens do ramo imobiliário de que tinham em seu poder valentes quantidades de dinheiro vindas de um país africano onde supostamente desempenhavam cargos políticos de relevo. E diziam que tinha havido um golpe de Estado nesse país e que o regime tinha mudado e por isso eles tinham necessidade de levar para o exterior do país todo o dinheiro que tinham. Milhões de euros, diziam eles, e agora vem a melhor parte. Para o dinheiro passar as fronteiras sem ser detectado pelas autoridades locais, diziam estes tipos, o dinheiro vinha com um tratamento químico especial que fazia com que as notas parecessem meros pedaços de papel branco. A história absolutamente mágica que os burlões venderam às vítimas é que, para transformar esses pedaços de papel branco novamente em notas, tinha de ser usado um líquido muito raro e muito valioso. Epá, tudo isto é muito bom. E diz o relatório da PJ, depois de fazerem uma alegada demonstração deste processo, os burlões acabaram por convencer as vítimas a entregar-lhes significativas quantias de dinheiro em notas de euros para poderem proceder à suposta revelação do alegado dinheiro proveniente do estrangeiro. Dito isto, os burlões recebiam o dinheiro real das vítimas e entregavam-lhes pacotes do suposto dinheiro transformado em papel branco, dinheiro que, espanto, era mesmo só papel branco. E as Não pessoas se entende, caíam isto é nisso. magnífico, caiam nisto. Pá, são burlões, mas caramba, é malta criativa. Como é que surgem estas ideias? Líquidos mágicos raros que transformam dinheiro em papéis brancos e depois papéis brancos em dinheiro. Isto é sublime. E este conceito maravilhoso de que, para enganar as autoridades, eles tinham feito isto a milhões de euros metidos em pacotes. Eu estou a imaginar as autoridades. Mas que pacotes são estes que está a tentar levar para o exterior do país? Não, isto são maços e maços de papéis brancos em forma de notas. Mas não são notas, são só papéis brancos, porque nunca se sabe quando é que precisamos de papéis brancos em forma de notas. Para escrever coisas, números de telefone e isso. É incrível como isto consegue ser arrojado e ao mesmo tempo incrivelmente farsola. Mas o que é certo é que eles conseguiram enganar malta com isto, com um conceito quase tão bom como o do meu colega de escola, que, eu acho que já vos contei isto, um dia nos conseguiu vender a ideia de que o pai dele tinha trazido do estrangeiro um creme que se barrava no corpo e que nos fazia invisíveis. Isto tudo Portanto, antes de J.K. Rowling e de Harry Potter. É incrível, incrível. Dizia ele que assim podíamos sair da escola e faltar às aulas sem o funcionário de entrada nos ver.
E ele foi tão convicto a explicar-nos aquilo que eu acho que, a dada altura, ele próprio começou a acreditar que o pai dele tinha mesmo em casa um creme de invisibilidade. Um creme. Isto é maravilhoso. E o mais incrível é que eu me lembro de perguntar a esse meu colega: vem numa lata tipo Nívea? Se bem, se calhar não chega para todos. Eras tão inocente. Pois era. Eu lembro de ter este raciocínio, por isso. Mas eu ainda sou um bocado assim. Eu acho que sou um alvo fácil para burlões. Um dia aparece-me um tipo a dizer que veio de um regime africano deposto com uma mala cheia de dinheiro transformada em meias sujas. E eu fico-lhe com as meias e dou-lhe tudo o que tenho. Pá, o que é que querem? Há um lado em mim que gosta de acreditar que se pode transformar notas em piugas suadas e depois novamente em notas. Se isso me acontecesse, a ver se eu não ia logo ao Gambrinhos. E no fim da refeição pagava com piugas e ainda dizia ao empregado: pode ficar com o troco. Mas por isso é que tu ontem no Facebook estavas a dizer que tinhas um argumento para um filme. Sim, vi esta notícia e lembrei-me disso. Porque quantos destes e-mails que a gente recebe de sou um príncipe nigeriano, estou em apuros, ajude-me. Volta lá, príncipes reais. Autênticos que estão a mandar-nos e-mails e que querem ajuda e coitados, e não lhes estamos a dar. Tu achas mesmo que pode haver um príncipe real a mandar e-mails a dizer que está em apuros? Eu quero acreditar que sim, Vasco, eu tenho essa pureza. Bom. Título rápido! Título deste episódio: quem casa, quer cara. Mordeu o cão. Vou só pedir a Pedro Ribeiro que baixe ligeiramente o som dos meus headphones, pois estou praticamente a ensurdecer-me a mim próprio. Agora está melhor. Obrigado. Bom, para o capítulo Situações que nos levam a dizer pois está claro, temos aqui uma história que vem da Arábia Saudita. Este é o tipo de coisa que é capaz de acontecer mais vezes do que se julga por aquelas bandas. Desta vez chegou às notícias. Em Medina, um casamento estava a decorrer. Os noivos tinham concordado em casar sem que ele tivesse visto alguma vez a cara dela. As mulheres, como vocês sabem, têm de estar bastante tapadas por aquelas bandas e, portanto, o casamento aconteceu sem que alguma vez ele a tivesse de facto visto, apesar de conviver com ela, mas ela sempre coberta, só com os olhos à vista. Mesmo assim, ele quis casar. A cerimónia foi bonita e, a dada altura, chegou o momento de tirar fotografias e os noivos estavam em frente a um fotógrafo contratado quando se deu o bonito momento mágico. E eu acho que isto pede Énia. Desculpa lá, mas eu acho que isto pede Énia. E tu não tens Énia à mão. Eu peço desculpa, mas só para te ouvir com a cacofonia pedénia. Era isso que eu ia perguntar: o que é uma pedénia? Uma pedénia. O pé de atleta. Há o pé de atleta e há a pedénia. É isso. Os noivos estavam em frente a um fotógrafo contratado quando se deu o bonito momento mágico. O momento mágico em que o noivo viu pela primeira vez a noiva. O momento em que ela baixou o véu e ele pela primeira vez viu o rosto da mulher com quem estava a casar. E esse foi o momento em que ele disse: não. Não era realmente o que eu estava à espera. Não. Sinto muito. Exato. Arrebenta a bolha. Não vale. Não. E ele terminou dizendo: sinto muito, mas peço o divórcio. Tudo isto está errado. A começar por uma sociedade que tapa as mulheres e até o imbecil do noivo. Tudo está errado. Bom, em França debatem-se as leis que realmente interessam e o governo dá passos importantes no encontro com aquilo que os cidadãos querem há muito e que parecia não mais tornar-se realidade. E é bonito ver o povo saudar uma decisão do governo, coisa que nós aqui não sabemos o que é, porque as decisões são todas más. Bom. Agora foi interventivo. Não é que esta decisão do governo francês seja espetacular, mas pelo menos mostra algum interesse e empenho no que toca aos anseios do povo. Aparentemente, um dos anseios clássicos do povo francês era, preparem-se, isso é muito bom, era ter a casa de banho mais perto do fogão ou da televisão. Como? Questões estruturantes da sociedade. E não podiam por lei, estavam proibidos. Os franceses, até à semana passada, estavam proibidos de construir casas de banho com saída direta para cozinhas ou salas. Finalmente a lei foi revista e agora já podem, e há muita gente que está muito, muito contente. Ora, isto é bizarro. Era bizarro ser proibido e é bizarro eles fazerem tanta questão de terem casas de banho nas salas ou nas cozinhas. Uma casa bem ligada à cozinha, então é. Eu quando estava a ler esta notícia, eu fui contagiado pela alegria que, segundo a notícia, os franceses estão a ter com esta decisão governamental, mas depois fomos a pensar e cheguei a duas conclusões. Não faz muito sentido. Vocês já viveram em alguma casa em que a sala ou a cozinha
tenham acesso direto a casas de banho e vice-versa. Por acaso conheço uma casa assim, não é nada, não é agradável, de facto. Não é? Eu depois pensava um pouco Estás ali a nisto, cozinhar e as pessoas a passarem para a, cozinha, para a casa de banho, não? Mas ainda bem que isso não é muito comum. Porque só Deus sabe. Mentira. Sabe Deus e sabe toda a gente que vive comigo. Mas pronto, para efeitos de retórica, vamos ficar por Deus. Só Deus sabe das verdadeiras bombas atómicas de cheiro que por vezes eu largo. Porquê que eu quero? Obrigado por essa informação. Eu não quero. Estamos a falar de bombas atómicas cujo raio de alcance ultrapassa a casa de banho. Mal se abre a porta, eu dou por mim a agradecer a todos os santinhos que a casa de banho existe em lugares de passagem como halls e corredores e não em lugares sociais como salas de estar ou em lugares em que se lida com comida como a cozinha. Por que raio é que alguém haveria de querer ter uma casa de banho numa sala ou numa cozinha? Mas, aparentemente, isto era um anseio em França e a alegria está no ar. Eu acho que isto Eu acho que há aí alguma falta de anseio. Não, eu acho que isto só pode acontecer em países requintados como França, em então é que isso. tudo é mais sofisticado e delicado e em que as necessidades fisiológicas não têm o mesmo cheiro que as nossas. E agora preparem-se para a tirada final. Em França não se faz número 2. Faz-se número 5. Chanel! Até mandei uma mola da roupa pelo ar agora. Tinha aqui em cima da mesa, não sei de quem é, mas mandei só para assinalar o fim da piada. Por carga daquelas está uma mola da roupa no estúdio. Não faço ideia. Não faço ideia. Não faço Coisas- ideia. Está uma mola da roupa no estúdio. Coisas que acontecem. Olha, come uma batata. Pumba, siga. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta Homes Place. Visita o site e faça o download do e-book com as receitas de inverno. Em França não se faz número 2, faz número 5. Chanel, número 5. Eu também sou assim, também insisto. Exato. Muito esta fase final. Pois não acontece. Ele no fundo achou que o nosso silêncio era revelador de admiração. De admiração e referência mesmo. Vocês não se Foi. riram porque estavam admirados. Vocês estavam como quem olha para uma piada, como quem olha para um corpo bonito. É isso. Por acaso foi exatamente nisso que. Vocês olharam para a minha piada como quem olha, vocês tipo, epá, olha esta piada. Até vou lá fora apanhar ar. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta Homes Place. Torne o seu verão especial. Visite um clube e ganhe um dia de treino. Eu ligo o microfone, está ligado. Título deste episódio: uma experiência pessoal envolvendo o meu filho e o whisky ontem à noite. O teu filho e o whisky? Sim, e a experiência de andar de avião com pessoas gigantescas. Parece o nome do teu filho. E o whisky. O meu filho e o O meu whisky. filho e o whisky. Bom, eu adoro a sinceridade sem filtros das crianças. É maravilhosa, exceto quando me coloca numa situação embaraçosa. Por isso, adoro mais a sinceridade sem filtros das crianças dos outros. Não da minha. Mas tenho de vos contar isto, Vasco e ouvintes, já agora, para perceber o que é que fariam na minha situação. Ontem estava a jantar com o meu filho num restaurante, um restaurante não muito grande, as mesas estão próximas umas das outras, e nós estávamos ao pé da mesa de um senhor que estava a beber whisky. E o meu filho, que estava entretido a desenhar na toalha de papel, a dada altura olha para o senhor, aponta para ele, e só o apontar aqui já é embaraçoso, não é? Porque a ponta do dedo do meu filho está a cerca de 30 centímetros do senhor. E aí não há forma de esconder, não é? O senhor sabe que o teu filho está a apontar para Claro, ele. e é então que o meu filho exclama: papá, olha este senhor bué vermelho. Pá, e eu começo logo a desviar. Então o que é que estás a desenhar, hein? E ele: estás a ouvir? Olha este senhor bué vermelho. E a única coisa que me saiu foi: então é de viver aqui ao pé da praia? Obrigado. Quando as pessoas me perguntam porquê é que é bom viver na zona da linha de Cascais, aqui está mais uma razão. Poder responder: é de viver aqui ao pé da praia, quando o nosso filho aponta o dedo a um senhor que está a beber whisky e diz: olha esse senhor tão vermelho. Aqui está. Eu penso que me safei bem. Safaste maravilhosamente. Melhor do que dizer: pois é, filho, é de estar a emborcar whisky. Deve beber pouco, deve. Caramba. Bom, sumo, não aquilo que se extrai da fruta e que se bebe. Falo da famosa luta japonesa. Eu sou fascinado por isto. Não sei qual é que é a tua relação com o sumo. E se ficas a ver quando passa num desses canais de... Eu tenho uma relação quase de inveja. Sim. Simplesmente porque eu acho extraordinário que uma figura daquelas, que aqui seria apenas mais um senhor gordo, no Japão, naquela cultura, é uma estrela pop. É um deus. Sim. Eu sou fascinado por esta luta japonesa. Embora por vezes eu tenha a sensação de que, ao contrário do que acontece, sei lá, por exemplo, com a luta greco-romana, aquilo às vezes não parece bem uma luta.
Parece às vezes dois tipos obesos a tentarem desesperadamente abraçar-se e manifestar o carinho que sentem um pelo outro, enervando-se a dada altura perante o quão difícil é dar um abraço quando se tem as dimensões de um planeta. Parece que eles estão naquela. Não consigo. Bom, seja como for, a melhor descrição de sempre. É um desporto admirável este. E eu já me tinha inquirido várias vezes sobre um assunto. Quando uma comitiva de lutadores de sumo tem de viajar para lutar no estrangeiro, como é que eles fazem nos aviões? Existe algum avião gordo só para lutadores de sumo? Não existe, mas finalmente vi uma foto que anda a correr a net e que mostra, eu já vou publicá-la daqui a pouco, mostra os 29 lutadores de uma comitiva, 29 lutadores de sumo que tiveram há dias de se encaixar dentro de um avião para irem até um centro de treinos. Mas era um avião normal? É um avião normal. Comercial? É um avião comercial normal. Vasco, nem pensar em refeições a bordo daquele voo. E porquê? Porque naquele corredor central não cabe nem uma pessoa, quanto mais o carrinho das comidas e das bebidas. O corredor central do avião pura e simplesmente desapareceu. Cada um deles parece-me estar a ocupar 2 lugares. Sim, deve ser, no mínimo. Mas o mais inquietante ali nem é a questão de não ser possível servir refeições. O mais inquietante ali é pensar o que acontece quando alguém precisa de ir à casa de banho. E não me refiro aos outros passageiros, porque há duas, não é? Há duas casas de banho, uma à frente e outra atrás nos aviões. Se não for possível chegar a uma, há sempre a outra. O que me inquieta é pensar como é que os lutadores de sumo fazem quando, a meio de um voo, precisam de ir à casa de banho. Porque aquilo não está definitivamente feito para eles. Não é só o trabalho que lhes dá a passar até chegar até lá. Não, a própria casa de banho em si. Ou então, em situações destas, a tripulação não tem outro remédio senão barrar uma das casas de banho do avião em azeite. Sim, para ser mais fácil. Para facilitar a entrada e a saída. Já agora, partilho contigo uma das piores situações que podem acontecer num voo de longo curso. E isto aconteceu-me agora há pouco tempo, numa das minhas recentes viagens, quando fui em junho a Los Angeles, que é o momento em que percebemos que temos que ir mesmo à casa de banho. São viagens muito grandes. Eu tento sempre evitar a casa de banho do avião. Num voo de 12 horas outra vez. Aí tens que ir, não é? Bom, estamos no assento da janela e as pessoas sentadas ao nosso lado, é tipo a meio da noite. As pessoas sentadas ao nosso lado estão a dormir profundamente. E tu não as queres acordar? De passar. E eu não as quero acordar. E são pessoas que não conhecemos. Estão a dormir profundamente. E eu tentei uma coisa que não devia ter tentado, que foi tentei passar sem as acordar. E é impossível. Mas envolve um grande número de ginástica. É impossível. E no meu caso não só as acordei. O que é que fizeste, Nádia Comaneci? Como acordei uma delas da pior maneira possível. Da maneira como eu espero nunca acordar na minha vida. Com a tua barriga. Eu acordei uma delas, não com o meu rabo a roçar-lhe na cara. Eu senti o nariz da pessoa. Estás a perceber? Eu acho que quando ela abriu os olhos, eu acho que por segundos ela pensou: pronto, estão a tentar matar-me com uma almofada. Não era. Era eu que queria ir à casa de banho. Há que dizer que essa pessoa está muito melhor. A terapia fez muitíssimo bem a essa pessoa. Sim, essa pessoa inicialmente pensou: eu nunca mais vou, nunca mais ando de avião. Nunca mais ando de avião. Mas que tens medo de voar? Não, tenho medo de rabos que me apareçam na cara. O Homem que Mordeu o Cão, uma oferta Homes Place, torna o seu dia de verão especial. Visite um clube e ganhe um dia de treino. Daqui a 1 hora a mais. O Homem que Mordeu o Cão. Mordeu o Cão. Título deste episódio: nudez, ponto de exclamação. Palestras, ponto de exclamação. Nudez e palestras, duas coisas que colam muito bem, estou a imaginar, sim. Bom, por vezes eu sou convidado a ir às escolas falar aos alunos. E é sempre estranho porque eu ainda sinto que estou mais na posição de quem recebe palestras do que na posição de quem faz palestras. E eu nunca percebo bem porque é que respeitáveis, responsáveis pela educação de jovens, acham que é boa ideia levar-me às escolas para falar. Possivelmente para que se veja que um caixa de óculos deprimente com problemas de sociabilidade nos tempos da escola até conseguiu fazer o que gosta na vida. Não sei. Eu sei que fico sempre muito honrado com o convite, mas também preocupado porque eu não sei exatamente que conselhos dar aos jovens. Possivelmente comam menos gomas, pessoal. Pode ser um deles, não sei.
Não sei. Sei que vocês também já foram chamados para fazer palestra. É verdade, eu sinto exatamente o mesmo Às que vezes tu. sente-se isso. Que é, o que é que eu tenho para dizer aos jovens? Eu fico à espera que eles digam coisas a mim. Duvido sempre, sim. Bom, o que eu sei é que o treinador de uma escola em Nova Iorque convidou uma pessoa para fazer uma palestra destas à equipa de futebol feminino da escola. Estamos a falar de uma respeitável escola americana católica, o que, associado à pessoa convidada, talvez explique porque é que este treinador está agora no desemprego. Basicamente, ele achou boa ideia convidar para uma palestra inspiradora aos jovens uma estrela porno. A sério. E é nesta altura que faz falta aqui no estúdio Ricardo Araújo Pereira, porque sempre que referimos o nome de uma estrela porno, ele está a par do trabalho dela. Sim, é uma pessoa muito atenta. É conhecer. Eu confesso que não tenho acompanhado essa indústria, só as coisas mais antigas. Eu sou old school. Sim. Ainda por tens isso- a VHS, não é? Alguns filmes guardados. Sim. Com uma etiqueta que diz Bugs Bunny. Mas eu não sei quem ela é. Chama-se Ellie Hayes, tem 28 anos, parece que é muito conhecida. E quando a direção da escola se apercebeu que o treinador tinha convidado esta artista para falar aos alunos, já era tarde demais. O treinador defendeu-se, explicando que ela não foi lá para falar do trabalho dela. E a verdade é que ela, diz quem assistiu, falou bem e ainda deu conselhos úteis a raparigas sobre coisas da vida. Uma artista de filmes para adultos a visitar uma escola secundária. Imaginem isto no nosso tempo. Algo com que só poderíamos sonhar. A rapaziada de hoje tem realmente tudo facilitado. Diz lá assim o nome do teu tempo. Tracy Lords, não era? Tracy Lords, Olha, estás a ver? Eu tenho pois é, Tracy Lords era maior. Era maior, era. Mas já não bastava terem a internet os jovens. Nós tínhamos de ir a quiosques gastar dinheiro em publicações marotas. Agora até as próprias artistas vão às escolas, estão lá presencialmente. Porque parece que isto não é um caso isolado. De acordo com esta atriz, já não é a primeira escola a que vou falar, e há colegas minhas que já têm ido falar às escolas também. Malditos sejam os jovens de hoje! Entretanto, descobriu-se que o treinador responsável por este convite tinha um trabalho em part-time. Era o responsável por um serviço telefónico de valor acrescentado em que punha atrizes de filmes para adultos em contacto com os fãs. Isso é educação a mais alto nível. Toda a gente tem que ter um segundo negócio hoje em dia também, não é? Hoje em dia é impossível ter só um emprego. Mas este tem uma certa nobreza, que é quebrar as pontes entre as estrelas e os comuns mortais. Embora eu não saiba bem que conversa pode um fã ter com uma artista destas, não é? Adorei vê-la no ginásio das taradas! De notar que não faço ideia se existe um filme com este título. Como não? Não soa mal. Não soa mal. Olha, deixa-me esclarecer o meu conhecimento de Tracy Lords. Sim. As pessoas agora ficaram a pensar, como ela sabe. Não, é só porque ela participou num vídeo dos Manic Street Preachers, que na altura era uma das minhas bandas preferidas. É só por isso que eu sei que Tracy Lords faz parte do universo, não é? Claro que do sim. universo. Bom, temos falado de uma situação dramática num clube de ténis de Inglaterra. A direção do clube está preocupadíssima com a expansão do mercado imobiliário na região de Whiteleaf. Tudo indica que ao pé do clube vai ser construído um prédio que pode comprometer a privacidade dos sócios deste clube de ténis. E esta é a altura em que vocês perguntam: mas qual é o problema? E por que raio fazem questão os sócios de um clube de ténis de ter a sua privacidade? Pois bem, é que este clube de ténis, o White House Club, é famoso por ser o grande clube naturista de ténis de Inglaterra. Para quem não percebeu, sim pessoal, eles fazem partidas de ténis nu. Pessoas integralmente despidas a jogar ténis. Inserir aqui piada sobre o quão próximo à palavra ténis está de outra. Bastante trocar o T pelo P. E seguimos em frente. Isto para mim é impensável. Eu já tenho um problema com tudo o que seja desportos que envolvam bolas a circular a toda a velocidade. A razão pela qual eu não pratico desportos que envolvam bolas é porque precisamente o meu baixo ventre sempre foi uma espécie de ímã de bolas, e é super doloroso. Agora, isto aliado à total e completa vulnerabilidade da nudez integral, valha-me Deus, quem é que se mete nisto? Aparentemente várias pessoas. É assustador. É assustador. Seja como for, a minha solidariedade para com os membros do clube de ténis no White House Club. Claro que se fizerem um prédio ali ao pé, eles vão perder o sossego. A espécie humana é impelida para espreitar pessoas nuas, que era uma coisa que não acontecia na pré-história, em que basicamente toda a gente andava nua. E esses eram os anos em que a espécie humana era impelida para espreitar pessoas vestidas. A sério, grupos de homens nus, aprendam, juventude, grupos de homens nus iam para trás de arbustos, olhar para mulheres cobertas em peles e a dizerem: olha aquela toda tapada, oh boa, estás aí que não se vê nada, ali toda coberta por pelo de mamute, toda boa. Bom, é assim a pré-história, não é? É assim. Foi uma lição. Tão didático tudo isto. É verdade. É verdade. Está quase ao nível dos Flintstones.
episódio: A Irmandade do Sovaco. O homem que mordeu o cão. Eu não sei se já vos contei isto, eu acho que já contei, mas há uma boa probabilidade de muitos dos nossos ouvintes não conhecerem esta história, e é uma história tão interessante, tão rica, que me parece absolutamente imperioso que eu abra esta edição do Homem que Mordeu o Cão com esta pequena memória da minha vida. Tu conta, homem, tu conta. Vamos a isto, põe música adequada. Queres música adequada? Ok, pode ser esta, vê lá. Há muitos anos, tinha eu para aí uns 12 anos ou coisa do género, fui com a família a uma praia do Algarve. Era uma praia sossegada e recôndita. Estava lá um casal de malta punk, tatuagens, cabelos pintados. Eles tinham cabelo azul, tipo Pedro Miguel Ramos, circa 1995. Sim. Só que o Pedro não era punk, era um indivíduo de cabelo azul. Estes eram hardcore. E a da altura estou dentro d'água e eles estão mais à frente no mar, virados para o horizonte de costas para mim, e eu vejo, não sem algum choque, porque caramba, tenho 12 anos, vejo que eles estão nus. Não têm qualquer fato de banho. E eu fico extremamente enojado, da mesma forma que ficaria enojado se estivesse a partilhar uma banheira com dois estranhos completamente nus. No fundo, ali o Oceano Atlântico era como se fosse uma banheira. E é então que eles se viram e eu vejo-os de frente. E constato que não são só os cabelos que eles têm na cabeça que estão pintados de azul. Aquele casal investiu em tinta, pessoal. E isso foi matéria de que se fizeram os meus pesadelos durante muito tempo. A carpete combinava com os cortinados. É isso, Vasco. É isso. Sabes que agora há uma moda, vi no Facebook. É sobre isso que eu quero falar. Desculpa, Nuno agora Marco, podes tirar a música, podes tirar a música das Pronto, memórias. mas não foi propriamente spoiler. Não foi. Vem este preâmbulo a propósito da grande notícia de ontem. Pronto. Que fala de pelos pintados. Dye-Pits, D-Y-E-P-I-T-S, é a etiqueta do momento na net. A última palavra em hashtags, Dye-Pits. A tradução disto, mais ou menos, sovacos pintados. Passo a explicar. Há toda uma vaga de mulheres que estão a deixar crescer os pelos nas axilas alegremente. E não só os deixam crescer, como os pintam de cores garridas. Pessoal, eu vi fotos disto na net. Wanda, já percebi que tu também fiquei viste. Assustada, sim. Vasco, não sei se tu já viste. No Instagram isto está a pegar que nem fogo em matagal. Epá, já vi, mas eu já ficaria assustada só de ver pelos nessa zona do corpo. Quanto mais pintá-los, não é? Eu quando vejo este tipo de coisas na internet eu penso sempre, isto é gozo. Isto não acontece mesmo. Não é. Estou a pregar uma partida. Vasco, há mulheres que têm crinas de meus pequenos póneis a crescer debaixo dos braços. Não façam tranças, por favor. A notícia que eu li sobre isto tem uma entrevista com uma cabeleireira americana chamada Roxy Hunt. Foi uma das pessoas que iniciou este movimento. Ela, que é uma cabeleireira de Seattle, ao pintar os pelos das axilas de uma amiga de um azul vivo. Diz ela que a primeira vez que o fez foi com algum vinho. Tinha bebido. Não pintou com vinho. Não, ela tinha bebido algum vinho. Ok. E não tinha as ferramentas necessárias. E isto soa inquietante. Isto com vinho bebido e sem ferramentas, ela podia ter pintado as axilas da amiga com Robialac para exteriores. Eu odeio quando isso acontece. Ora bem, isto está a tornar-se viral. E eu sou todo a favor de que as mulheres façam o que querem com o seu corpo. Mas, por favor, chega. Eu não quero ver mais pelos, seja de que cor forem. Eu acho que a Ana não se vai meter nisto. A minha mulher não se vai meter nisto. A Wanda também acho que não. Não, de todo, não. Eu podia meter-me nisto, mas eu sou tão bizarro ao nível de corpo que o que se passa comigo é que um dos meus sovacos tem farta gadelha e no outro praticamente nada. A sério? Eu, ao nível de pelos dos sovacos, sou tipo aqueles headphones que já não funcionam muito bem e que se ouve mais de um lado do que do outro. Se o som fosse pelo, os meus sovacos eram headphones velhos. Que é a frase mais estúpida que eu já disse nesta rubrica desde que ela começou em 97. Se o som fosse pelo, os meus sovacos eram headphones velhos. Que é isto? Ao mesmo tempo, acho que encontrei uma frase fenomenal para ser esculpida na minha lápide. Nuno Marco, 1971. Coisa, não sei quando é que vou morrer. Se o som fosse pelo, os sovacos dele eram headphones velhos. E um vasinho com flores lá ao pé disto. É também um título extraordinário para a minha autobiografia. E só por causa disto vou começar a escrevê-la. Eu acho que a minha vida não tem rigorosamente nada de especial. Mas agora que eu tenho o título, se o som fosse pelo, os meus sovacos eram headphones velhos, vou começar a escrever. É a minha autobiografia. Acho que nunca te disse isto, mas eu quero ver isso, Nuno Marco. Eu quero ver tuas axilas.
Agora estou curiosa, sim. Nesse caso vou então despir-me. É uma parte do corpo que podes mostrar, não é? Mas agora fiquei curiosa para ver esses headphones velhos. Sim. Pois é. Vais ter que mostrar. Mas não, a distribuição de pelos no meu corpo é a coisa mais estupidamente aleatória que foi feita na história da criação de seres humanos. Na minha juventude, ao comparar os meus sovacos, eu tenho de assumir isto aqui. Vocês sabem que eu digo tudo o que me vai na cabeça. Eu cheguei a considerar a possibilidade de cortar alguns dos pelos da minha axila mais peluda e colá-los com um daqueles batons de cola. Sim. Aquilo assim como assim não é tão diferente dos desodorizantes roll-on, não é? Mas cheguei a considerar tirar pelos de um lado da axila peluda para colar na axila menos favorecida, porque a distribuição é absolutamente ridícula. E pronto, e agora já sabem mais uma coisa sobre o meu corpo. Não chegaste a fazer isso, pois não? Não. Só consideraste, não foi? Só considerei. Só considerei. Tens uma Amazónia de um lado e um arbustozinho do outro. É isso mesmo. Tenho que ver isso a sério. É isso mesmo. Vai aqui uma pausa do programa para ver isso. Ora bem, eu ainda tinha aqui uma coisa para mostrar, mas. Pois tinhas, deixa-me dizer o patrocínio e mostras a seguir. Está bem. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta Homes Place. Inscreva-se até dia 15 com 15 euros de mensalidades em dezembro e janeiro. Visite um clube, vagas limitadas e também chocolates Licor Beirão. Em chocolate também tem muita piada. Eu queria só. O Homem que Mordeu o Cão. É que deste assim um tom de finalização. Pois foi, não. Eu queria prestar homenagem à Escola Branca de Neve, é a escola do meu filho, e foi lá que lhe ensinaram a cantar o Santa Claus is Coming to Town, que ele depois, de maneira bastante livre, decidiu adaptar para Santo António is Coming to Town. E ontem à tarde, quando eu o fui buscar, eu fui brindado por uma performance só para mim pela turma da professora Joana, que é a turma do meu filho, e é maravilhoso, parecem jovens hooligans. Mas são petizada bem comportada. E acho que boa parte deles e dos pais deles e do staff da escola está a ouvir neste momento. E portanto, para todos eles, bom dia e boas festas. Tens aí, Wanda? Tenho, vamos ouvir. O entusiasmo no Santo António. É pá, assim, isto está-lhes a sair da alma. Isto é super ousado avançar por estes caminhos da letra. Olha, é isto, pessoal da Escola Branca de Neve, pá, muito obrigado. Eu fiquei muito tocado por esta homenagem quando fui ontem buscar o meu filho à tarde. Fizeram-me uma espera e cantaram isto. Fizeram-me uma espera, mas em bom. Em bom. Temos que cantar Santo António no nosso concerto no Mel Arena. Temos claro, que pedir às pessoas para cantarem Santo António. Eu sondei o meu filho para saber se ele queria subir ao palco e entoar isso para 15 mil pessoas. E ele o que é que disse? E ele primeiro disse sim e logo a seguir não. Vão gostar do título de hoje. O Homem que Mordeu o Cão. Desde que não tenha tipo vertigem de situações ou panóplia de acontecimentos. É poético, tem um certo ritmo, tem uma certa métrica. Vou dizer então. Título deste episódio: tenho um sapo no sovaco, petanca no coração. É uma música infantil. Parece o início de uma música, mas depois. Não tem uma métrica, tem assim. Tem, sim, senhor. Claro, tenho um sapo no sovaco. Não, é muito bom. Muito bom. Antes de mais, vamos aqui pôr-nos a par das últimas tendências da moda, pessoal. A grande cena agora é pelos unicórnio. Isto está associado à iniciativa January, que são. Sabem o que é January? Sim. Várias mulheres durante este mês pelo mundo todo estão a deixar crescer os pelos nas axilas para passar a mensagem: pelos é fixe. Pelos é fixe, está bem. E algumas começaram a fazer algo que está a fazer furor nas redes sociais, que é tingir os pelos das axilas de várias cores, como se fossem pequenos arco-íris de pelo nos sovacos, ou sovarco-íris. É pá, muito bom. Sovarco-íris. Últimas. E portanto gostaria de ouvir a vossa opinião sobre isto. Não. Não queres fazer, nunca Vera? Na vida, últimas a fazer. Não, pelo só na cabeça. Mas se por acaso decidisse fazer, pintavas de cores? Não.
Demorei 2 segundos a responder. E sobre pelos, gostaria também que as trends se decidissem se agora é de ter pelos ou não, que eu neste momento não sei, porque eu não tenho muitos e prezo os que tenho. Gostaram muito a ter. Gostaram muito. Estou aqui atrasado. Sim. Tu aqui há uns tempos, tu fizeste a barba, não foi? Há uns tempos fiz a barba assim. Mas depois achaste que chegou pelo e nunca mais voltaste a fazer. Não. Sentes-te mais confiante com pelugem? Não, eu sinto mais confiante com a barba. A barba é uma espécie de uma barreira que eu tenho contra o mundo. Ok? E quando eu tiro, parece que estou nu. Além de parecer uma tia. Parece uma tia minha. Bom, e agora? Eu percebi uma tia. Sim. Era mais estranho se parecesse uma tia quando estás com barba. O Marco tira a barba vai articular. Sim. Lá, tudo bem, querida. Então, começa a esticar a boca. Bom, esperança para todos os encalhados. Há de facto uma tampa para cada tacho e a prova disso é Romeu. Romeu era considerado o sapo mais solitário do mundo. O meio anfíbio viveu 10 anos sozinho num aquário na Bolívia, num museu de história natural. Era considerado o último da sua espécie, sendo a espécie o sapo de água de Ceuencas. As notícias incríveis é que cientistas fizeram uma expedição a uma floresta boliviana remota e, milagre, encontraram uma fêmea para Romeu, à qual chamaram evidentemente Julieta. Se bem que este Romeu e Julieta vão ser mais um Adão e Eva, cabe-lhes a eles reavivar a espécie, e os cientistas do Museu de História Natural da Bolívia vão depois reintroduzir os sapos na natureza. Não sei porquê, mas na minha cabeça, o momento em que puserem a Julieta no aquário de Romeu, para mim, só pode acontecer com uma banda sonora que eu pedi há cerca de 30 segundos ao Pedro, que é esta. Barry White. Batracky White. Barry White já foi usado há tempos no jardim zoológico para estimular pandas a fazer amor, sem grande êxito, porque os pandas não têm particular interesse em fazer amor. Sabes porquê? Deviam ter levado caricas. Bravo. Mas eu acredito que Barry White pode ajudar estes sapos a consumar o amor. Romeu nem vai acreditar quando puserem lá dentro do aquário a Julieta. Eu acho que o pobre sapo vai achar inicialmente que está a olhar mais uma vez para o reflexo dele no vidro do aquário e de repente vai perceber: é mesmo uma sapa. Uma sapa também é uma galheta, não é? Sim, um carolo. É uma ameaça ao sal, levas uma sapa. E vai acontecer magia. Não sei antes uma partida falsa, porque afinal de contas o bicho teve 10 anos, em que a coisa mais erótica que fez foi esticar a língua para comer mosquitos, mas, a bem dizer, ela também. Caramba, era uma espécie em extinção. Vai tudo correr bem. Força nisso, gentis batráquios. Não há pressão. Apenas recomeçar uma espécie. Boa sorte. E de batráquios passemos a petanca. O meu desporto favorito. Na verdade não é o meu desporto favorito. Eu nunca sequer joguei petanca na vida. Mas durante uns tempos vivi num sítio que tinha um campo de petanca atrás. E de vez em quando eu ia lá ver as pessoas a jogar. Quem nunca? Claro. Quem nunca tem um campo de petanca atrás? Sim. E vibravas forte. Eu ficava a ver aquilo, eu nunca percebi as regras, nunca perguntei as regras. Eu simplesmente ficava a ver aquilo e a achar a coisa mais relaxante do mundo. Era como ouvir um disco de baleias, sabes? Sim. Ficava lá só sentado a ver os senhores. Qual é a petanca? É aquele de. É com umas bolas, mandas umas bolas. Para a bola ficar perto da outra bola. Há uma bola referência Sim, e depois cada um tem as suas bolas. E eu invejava o tempo. Ainda que bem que perguntaste, que eu também não sabia. As pessoas estavam ali com o máximo respeito. a tirar bolas, sem stress, sem zaragatas, sem polémicas, sem creme. São quantas bolas por jogador? São 2? Eu sei lá, eu sei lá. Agora... Costuma ser um jogo para maiores de 60, não é? É uma coisa. É mesmo uma coisa calma. Se vê muito na praia idoso. também. Pois já na praia. Eu adorava aquilo. Eu ia passear as cadelas lá para trás e depois ficava ali a ver um bocadinho os senhores a jogar petanca, porque não há polémica na petanca. Até hoje. Estou chocado com esta notícia. Há controvérsia na petanca e das grandes. Estamos a falar de doping nos campeonatos internacionais de petanca. Doping em petanca. Meu Deus. Doping em petanca. É a primeira vez que isto acontece no mundo desta pacata modalidade esportiva, mas não podia ser uma primeira vez mais épica. De acordo com as notícias que estão a abalar o mundo da petanca, o que se passa é que há acusações contra os jogadores belgas de petanca. Aparentemente os jogadores belgas de petanca estão a usar cocaína para melhorar a sua performance em grandes jogos internacionais de petanca. É verdade. Voltando a trazer à minha mente as tardes a ver os jogadores de petanca de São João do Estoril, eu digo-vos uma coisa: de todo o doping que podia ser usado para petanca,
Coca era a última coisa que me ocorreria. Eu não sei se vocês já viram um jogo de petanca, mas quando a notícia começou a falar de doping, eu achei que no máximo eles se referiam a beber bicas. Não. Beber bicas e ficar. As suspeitas surgiram quando o primeiro jogador atirou a bola e a bola parou na Áustria. É o tipo de doping. Eu acho que. Atenção, em São João do Estoril existe doping de bicas, porque o campo de petanca tem um café. Doping de quê? De bicas. De bicas. Doping de bicas. Mas que idade é que têm esses atletas? Calma, há várias idades. Há várias. Não, esses do doping. São vários, são muito várias idades. Os do doping são pessoas de não sei que idade têm. Claro. Não sei que idade têm. Então o homem escreveu isto e não pôs aqui a fazer perguntas muito complexas. Peço desculpa. Não se pode exigir. Isto não é um serviço noticioso. Faltava. Quando a notícia me diz que os jogadores belgas de petanca estão a usar cocaína para melhorar a sua performance, a imagem na minha cabeça foi a das bolas não só a serem atiradas com uma filha da mãe de uma força destruidora, mas eventualmente alguns deles a ficarem com as cabeças abertas com as bolas e a não darem por isso. Tipo, cocaína na petanca. Não estava à espera disto, mas já agora vale a pena conhecer depoimentos de jogadores profissionais de petanca da Holanda, sendo que a Holanda é a principal rival da Bélgica nos campeonatos de petanca. E eles repudiam até a Repudiam. Edvard Vink, 46 anos. Deixa-me só dizer-te, eu conheço-te há 10 anos e finalmente vais falar sobre jogadores de petanca da Holanda. É verdade, há uma primeira vez nesta rubrica. Parecia que já estava tudo falado. Bola, já tinha perdido a esperança. Edvard Vink, 46 anos, disse ao jornal inglês Daily Telegraph, e passa a citar: conheço vários jogadores belgas que usam coca, vão até à casa de banho e quando voltam não falham uma bola e sentem-se como reis. E há um outro mais novo, que é o Kees Kugi, 27 anos, diz: vi isso uma vez, a minha equipa estava à frente e jogámos de forma exemplar. Depois os nossos adversários foram à casa de banho e quando voltaram tinham os olhos maiores e tudo correu bem para eles. Caramba, começa a ser interessante fazer um filme sobre o mundo afinal voraz da petanca, não é? Eu no outro dia fui ao Lux às 2 da manhã e olho à volta e a sensação que tenho é que toda aquela gente joga muito bem petanca. É isso. É, não é? Sim. Já agora, para terminar, nós já jogámos golfe, agora querem que a gente jogue a bola. Malta, eu que joguemos petanca. Bora. Eu presinto que é um desporto no qual eu posso ser bom. Eu estou aqui a ver fotos e não tenho muita vontade. Nem sei as regras, mas não, tu não ofendas os petanqueiros. Eu não estou a ofender ninguém. Não queres irritar um petanqueiro. Mas acho que não é muito a minha onda. Está aqui na Wikipédia que o princípio é lançar a bola o mais próximo possível do cochoné. Eu cochoné. Isto é francês, porque na verdade, mesmo em inglês, sabem como é que se diz petanca em inglês? Isso é uma loja de coleções dita por um tipo com a mania. Cochoné. Sabem como é que se diz petanca em inglês? Sabem como é que se diz? Em francês é pétanque. Por isso é que muita gente em português diz petanca. Já ouvi dizer pessoas que é petanca. Talvez. Mas tu vestiste o mistério de porque é que tanta gente em português diz o tiquê. O tiquê. Claro. Isso é que não faz sentido. É uma das grandes questões. Marcos, são 9 e 4. Pois são. Mas queria só dizer isto, queria que nos convidassem para jogar petanca. É isso mesmo. Quero que a gente vá jogar petanca. Quero fazer uma manhãs da comercial no campo de São João. Mas nós não temos material nenhum. Tem que trazer a bola, o cochoné e os saquinhos com a coca. Está bem? A gente não tem nada. Sim. O homem que mordeu o cão. Comercial. O homem que mordeu o cão. Agora para dizer o título. Tens o título magnífico ou não? Título deste episódio: especial violência gratuita. Ui. Não inventei agora, estava escrito. Não é daqueles de recurso. Não. Bom, às vezes é péssima ideia mostrar a ferramenta de trabalho por dar cá aquela palha. Sobretudo quando se tem certas profissões, tipo polícia ou ator porno. Peço desculpa, tornou-se irresistível referir ator porno a partir do momento em que as palavras mostrar a ferramenta de trabalho foram ditas. Sim. Não volta a acontecer. Vamos então cingir-nos ao polícia. Um polícia reformado de 77 anos estava no podologista, médico dos pés, para quem não sabe. Estavam em amena cavaqueira quando ele decidiu mostrar ao médico a sua boa velha arma. Não foi com o intuito de fazer mal ao podologista, não. Simplesmente o polícia mostrou
como eu que escrevo, mostraria a minha caneta ou o meu tablet. Mostrou o seu instrumento de trabalho. Isto, se fosse no meu caso, não teria tanta espetacularidade como mostrar uma pistola, uma semiautomática, que o polícia reformado mostrou orgulhosamente ao médico dos pés. Mas pronto, como é evidente, sucedeu chatice. O polícia não só conseguiu dar um tiro de raspão na sua própria coxa, como a bala acabou por atingir o podologista. Onde? Num dos pés. Epá, é incrível. Pá, incrível como o destino, apesar de tudo, se encarrega de aconchegar as coisas. O médico dos pés levou com a bala perdida num pé, o que significa que provavelmente o podologista pôde imediatamente a seguir cuidar do assunto. Ainda bem que isto não se passou no consultório de um cardiologista ou de um neurologista. Sim. Bom, nenhum dos dois atingidos está em estado grave, mas caramba, como uma coisa pode dar para o torto. Segundos antes estavam pacatamente a falar de pés e caulos e de ser polícia e de estar reformado. E no segundo seguinte, sem que ninguém fora do consultório percebesse inicialmente porquê, os dois homens estavam aos berros de dor. Pelo simples não, evitar mostrar armas. Toda a gente sabe como elas são. Acabam todas por ir dar ao mesmo. No sentido em que saem de lá de dentro balas a toda a velocidade, que aleijam / matam. Mostrar armas proporciona mais 50% de possibilidades de alguém levar um tiro do que não mostrar armas. Eu dou boas lições. E a violência gratuita continua. O ator Shia LaBeouf já foi notícia aqui no Homem que Mordeu o Cão algumas vezes. É um excelente ator que de vez em quando faz coisas extremamente loucas, sendo que nunca uma das mais... se Shia. Eu acho que. Eu é Joaquim, vai. Eu acho que é Shia, mas pronto, não interessa também. É Shia. Não será que é Shia? Agora é Shia. A Shia da Kalina. Seja como for, Shia, eu vou chamar-lhe Shia agora. Sim. É um excelente ator. Ele faz coisas dementes de vez em quando. Uma das mais recentes foi uma instalação artística, lembram-se, em que ele ficou sentado num cinema a ver todos os filmes em que entrou, seguidos uns aos outros, durante horas e horas a fio. Uma instalação foi transmitida para a net em direto, onde qualquer pessoa podia participar. Bastava ir ao cinema de Los Angeles em que isto estava a acontecer, e as pessoas podiam até sentar-se ao pé do ator, que depois ia rindo, ia chorando, ia ficando enfurecido e envergonhado conforme os filmes que ia vendo da sua própria obra. Sim, Shia faz coisas loucas e há quem goste, há quem o ache irritante. Ele divide opiniões e isto leva-nos ao que aconteceu a um homem no metro de Nova Iorque. Mário Licato, 26 anos de idade, caminhava pacatamente. Lá está, no metro, quando lhe surge pela frente um homem que, sem hesitar, lhe dá um soco com toda a força na cara. Diz ele que o soco foi tão forte que ele caiu QO, mas ainda se lembra de ouvir a frase épica dita pelo agressor a seguir ao soco. O senhor disse: "Isto aconteceu porque você é parecido com o Shia LaBeouf." E foi à vida dele. E muito bem. Quer dizer, quando ele acordou, com os óculos partidos e com sangue na cara, a primeira coisa que ele perguntou a testemunhas, que estavam chocadas a olhar para ele, foi: "É impressão minha ou ele disse que me tinha batido por eu ser parecido com o Shia LaBeouf?" E toda a gente confirmou que sim, que fora essa a frase proferida pelo agressor, que depois foi embora. E acontece isso com o Brad Pitt muita vez. Muita vez. Eu já digo. Mas levas, não é? Leve. Parecido com o Brad Pitt. Precisas parecido com o Brad Pitt. Palma! Mas é verdade, eu acho que a própria Angelina Jolie não saberia distinguir. Sim. Ela encontrava-te pela frente. Sim. Ia para casa contigo. Não, muitas vezes pedem letras ao Brad Pitt e tudo na rua. Sim. Muitas vezes. Também é verdade. E disse ao Brad Pitt quando você fez o pianista. Quando você fez aquele pianista. Muitas vezes dizem. Muitas vezes. Mas você é o pai quando você faz. Ai, pianista nas lendas de paixão. Rebenta a bolha com o Brad Pitt, já assim. Portanto, este tipo levou um soco dado por um tipo com base na simples ideia de que era parecido com o Shia LaBeouf. Como é que isso acaba? Atordoado, pôs uma selfie nas redes sociais onde se vê o olho negro e não perdeu o sentido do humor. Ele escreveu no Instagram: "Quero agradecer ao tipo que, de maneira aleatória, decidiu dar-me um soco na noite passada. Ele disse que isto aconteceu porque eu era parecido com o Shia LaBeouf. Bom, meu caro senhor, você fez subir a minha autoestima porque ele é um homem extremamente bonito." Já no meu caso, lá se alguém me bater, eu sei que é porque sou eu. Porque esta farinha realmente não se parece com nada. Quem me quer bater, bate porque sabem quem está a bater. Ao menos há esse critério, há rigor. Ou levaste porque és o Marco. Não é porque pareço. Não sei quem. Muitas vezes nem é porque és o Marco, é só porque sim. É só porque a minha cara é daquelas que inspira que alguém me bata, não é? Olha tu, bom. Estás ali à mão, não é? Estás ali, sim. Está do Nuno. Não é fácil ser o Nuno. Não é. Mas ainda bem que ele existe. É isso. Obrigado, Vasco. Nada, saco de pancada.
Cão. Que é isto? O Homem que Mordeu o Cão. Título deste episódio: os labirintos do Douro. Deixem-me contar-vos como foram importantes as minhas férias. Importantes para fazer de mim melhor pessoa, melhor pai, melhor condutor. Eu tenho a carta há 5 anos, posso dizer agora que finalmente tive a minha prova de fogo. 5 anos. 5 anos. Tive uma prova de fogo finalmente. Foi uma prova de fogo maravilhosa no cenário mais espetacular do mundo, que é a Zona do Douro. A Ana, minha mulher, já estava a trabalhar, mas eu ainda tinha férias, e então fui numa viagem de rapazes, pai e filho. Fomos para a Zona do Douro, para um sítio deslumbrante chamado Quinta das Quintãs, que é ali na zona de Baião. Não sei se conhecem aquela zona, mas aquilo é um paraíso à beira do Douro. Não, só conheço o João. Pois. Mas segue, que isto não foi assim tão bom para fazer uma pausa. Vamos todos pensar um pouco. Mas é um paraíso. E eu sei que eles ouvem-nos lá na quinta, e mando daqui beijos e abraços para toda aquela família e aquela equipa. E hei de lá voltar. Todos vocês deviam lá ir, porque aquilo é sublime. Estou a ver fotografias aqui no site deles. Que maravilha. É incrível, é incrível. Aquilo é um paraíso, mas chegar lá requer perícia, porque aquela zona do Douro é um labirinto de curvas e contracurvas. E quando eu estou a viajar com o meu filho, e acho que isto é comum a todos os pais, eu gosto de assumir a postura confiante do mentor, do pai que está em controle da situação, não é? Que dá a conhecer o mundo ao seu herdeiro. Nós podíamos ter passado os dias todos lá na quinta, e seria ótimo, porque eles têm lá tudo o que é preciso, mas eu achei que era bom sair e passear e explorar e descobrir caminhos. Claro. E mostrar claro o mundo ao teu pirralho. Mostrar o mundo ao meu pirralho. E para me ajudar, eu tinha não um, mas 3 programas diferentes de GPS. 3. É lá. 3. Um no carro, outro no telefone, outro no tablet. Nunca fiando. Porque vocês sabem das minhas aventuras com GPS, não é? Ora bem, a questão naquela zona do Douro é que mesmo com GPS há demasiados caminhos e desvios e bifurcações quando uma pessoa sai da estrada principal. E alguns desses caminhos estão registados no GPS e outros não estão. Daí que, mesmo com 3 GPS, ou talvez por estar a usar 3 GPS, refletindo agora um pouco sobre isso, seja bastante fácil um tipo perder-se. E foi o que aconteceu. E um belo dia, depois de andarmos a conhecer vilas ali perto, Santa Marinha do Zézer, Rezende, etc., eu decidi, está na hora de voltar à nossa base, à nossa paradisíaca base, a Quinta das Quintãs. 3 GPS a bombar, e a dada altura eu percebo que devo ter virado ou antes ou depois da minha saída. E então estou num labirinto de caminhos de terra batida, rodeado pela mais deslumbrante paisagem que existe, mas, objetivamente, um labirinto de caminhos de terra batida, ok? E alguma vez assumiste ao teu filho que estavam perdidos ou não? Não, nunca. O mentor não assume isso. Não mostra insegurança. Agora o que é que se passa? 2 dos GPS a insistir para eu seguir em frente. E 2 é a maioria, não é? Portanto, sigo em frente. Um dizia que não. Mas como 2 diziam, eu decidi seguir em frente por uma estrada muito estreitinha, onde mal cabia um carro, porque havia 2 muros de pedra de cada lado. E eu sigo, e percebo que, apesar dos 2 GPS insistirem para eu seguir em frente, isso significa que, se eu obedecer ao GPS, eu preparo-me para entrar pelo portão de uma propriedade privada adentro. Muito bem, excelente. Porque é o que eu tenho à minha frente. De um lado tenho muro, do outro tenho muro, e à frente tenho um portão. Não, é aí que o Pedro diz: o meu pai é incrível. É incrível. E eu penso, se calhar talvez voltar para trás, não é? Problema, não há espaço para fazer inversão de marcha. Única solução, fazer todo o caminho apertado e ladeado por 2 muros de pedra em marcha atrás. Olha, de 0 a 10. E não é uma linha reta, são curvas, ok? Olha, de 0 a 10, dá uma nota à tua perícia a conduzir em marcha a ré. Eu vou-te contar o que aconteceu. Nesta altura, eu não estou a suar nesta altura, não é? Água escorre por mim abaixo a um ponto que eu chego a questionar-me se este modelo de carro com que estou agora tem duche incorporado, ok? E eu lembro-vos que, sentado na cadeirinha dele no banco de trás, vai o meu filho, que eu gosto sempre de impressionar com a minha segurança e com a minha confiança, e por isso, por dentro, eu estou a gritar de desespero, mas por fora, eu sou o pai mais calmo e controlado do mundo. E digo: filho, então já viste estes GPS? Estão loucos? Agora basta só fazer este caminho todo em marcha atrás por esta rua super estreita e ladeada por muros de pedra, e não tarda, estamos no hotel. Malta, fazer todo aquele caminho em marcha atrás, tentando não roçar com o carro em nenhum dos muros, foi surreal. Os sensores de estacionamento pareciam robôs tarados a ver mulheres nuas pela primeira vez, porque eles só gritavam de um lado e do outro: pipi, pipi, pipi. E foi então que aconteceu uma coisa comovente. O meu filho... O Pedro foi para o volante. O meu filho... Quase. O meu filho
o meu garoto de 6 anos, que eu quero impressionar e tranquilizar, ele tira por um momento o cinto de segurança, ajoelha-se no banco de trás, a ver pelo vidro traseiro, e com uma incrível maturidade começa a dizer-me: agora tens de chegar mais à esquerda, papá. Agora mais à direita, se não vais bater. Agora esquerda, agora direita. Agora... Foi um puto de 6 anos que tomou as rédeas da situação. Melhor do que quaisquer sensores de estacionamento. Foi ele que me acalmou e, em última análise, foi ele que me tirou dali. E no fim, depois de sairmos dali, eu estou de lágrimas nos olhos. Como é que ele cresceu tanto? Como é que ele cresceu tanto? E ele, com uma calma tremenda, volta a sentar-se na cadeira dele, põe o cinto e diz, pragmático: temos de despachar-nos porque estou com vontade de fazer cocó. Foi épico! Foi épico! E com... Que maravilha! E repara, a necessidade de aguçou em Jean, como se dizer, coitadinho, estava tão aflito. Eu fiquei com um entusiasmo renovado, decidido a sair do labirinto de caminhos e decidido a encontrar a estrada principal. E eu devo confessar-vos que ainda dei por mim a entrar nos terrenos privados das casas de 2 famílias diferentes antes de encontrar o caminho. E isto é real. Uma delas reagiu de forma blasé e aponta-me o caminho. E a outra foi espetacular. Eu dou por mim a chegar a um beco sem saída, que tem uma razão para ser um beco sem saída. Era um beco sem saída porque era um pátio de uma casa. Era o pátio. Eu entrei num pátio de uma casa. E então estou num pátio de uma casa e vejo toda uma família com ar de férias a espreitar pelas janelas da casa e alguns elementos a sair pela porta. E eu digo: eu acho que preciso de ajuda. E eles reconhecem-me e eu vejo várias pessoas fazerem e reagem com um misto de espanto, tipo, está aqui o Nuno Marco! E depois com uma certa familiaridade do género: claro que está aqui o Nuno Marco. De todas as personalidades da TV e da rádio, penso que na categoria das que entram sem querer para dentro de casas de pessoas porque estão perdidas, só há um nome nessa categoria, que é Nuno Marco. Ajudaram-me e foi maravilhoso. E deixa-me agradecer à família da Emília Gomes e da Ana Cláudia Silva. Elas depois foram para o Facebook falar sobre esta aventura de repente me terem especado no pátio da casa num carro. Isto aconteceu no lugar do Mesio, em Rezende. E depois disso encontrei o meu caminho e foi ótimo. Maravilha. E eu aconselho toda a gente a ir lá. Diz uma coisa: o facto de teres 3 GPS a funcionar não fez com que os GPS falassem entre si? Sim. Vai ser maravilhoso. Era um grupo de mulheres a discutirem. Não ligue. Para a esquerda, para a esquerda vai ser a direita é que sim, a esquerda viri, saia na saída. Foi incrível. Mas porquê 3? Quer dizer, a pessoa faz uma viagem, leva uns... Não, vou pôr 3. Eu achei que um não chegava. Exato. Eu precisava de ter mais do que uma opinião. E quem é que salvou? Tem filhos. Estás a ver? Tem filho é que salvou. Mas porquê? Porque queria fazer cocó. O meu melhor GPS, sim. É verdade. Daqui a uma hora há mais Homem que Mordeu o Cão. Sempre disponível também em podcast e em vídeo no nosso site. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Título deste episódio: nem sempre as entrevistas de emprego são uma ode à alegria. Bom, antes de avançarmos para a ordem do dia, quando eu ia hoje a sair de casa, o que é que acontece? Cruzo-me com um senhor com um fato daqueles que vemos nos documentários sobre Chernobyl, ou no filme ET, quando as autoridades vão buscar o ET à casa do Elliot. Tinha uma máscara, tinha umas tubagens, tinha um equipamento às costas, também com tubagens. Havia muita tubagem. Tubagem é a grande palavra da manhã, para mim. E primeiro fiquei a pensar que o mundo tinha acabado durante a noite e que aquele senhor estava ali para avaliar os estragos. Depois então percebi, não sem alguma alegria, que aquele senhor estava ali para combater os exércitos de baratas que tomaram de assalto o meu bairro. E a perguntar se não era o caso das baratas. Finalmente. Obrigado, Junta de Freguesia Carcavelos Parede. Obrigado, Câmara de Cascais. Eu respeito e defendo a vida de todos os animais, mas não das baratas, das moscas e dos mosquitos. Das baratas e das moscas, porque são bichos com maus hábitos de higiene e que não lavam as patas com que andam na porcaria antes de caminharem pelas nossas casas. Sim. E dos mosquitos, porque produzem babas, por vezes do tamanho de bifes de peru. Por isso... Um bife de peru. Não é um bife normal. Não. Tem que ser de peru, E não pode ser de frango. É peru. Por isso eu não estou a dizer que se matem estas 3 entidades, mas pelo menos que se arranje maneira de elas não virem ter comigo. Mas pronto, deixei o senhor entregue à sua guerra
e fico feliz por voltar a sentir que irei ser o dono da casa e não apenas o animal de estimação das baratas que lá vivem. Exato, és o hóspede. Sim. Bom, a primeira de hoje vem dos Emirados Árabes Unidos, onde há cultura nas autoestradas. Mais precisamente cultura erudita, música clássica. E não é nenhum sistema de altifalantes. Isto é incrível. Sabem aquela faixa que há junto à berma e que acorda aos condutores quando se percebe que eles estão a desviar-se, não é? E pode significar que eles estão a adormecer ou que estão desatentos. Cá em Portugal, essa faixa, quando os pneus entram em contacto com ela, faz o quê? Faz... Adorei o som, não estava a esperar que saísse tão bem. Mas é muito igual ao som. Pois é. Quando passas com o carro. Ora, o pessoal dos Emirados pensou... Podia ser uma nova rubrica desta estação. Marco limita coisas. Sim. Então o que é que vai ser hoje? Quem Marco, quem é que vais imitar hoje? Veja lá se descobrem. O pessoal dos Emirados pensou: porquê é que isto tem de ser um som desagradável? Porquê é que não podemos meter aqui arte? Porquê é que não podemos prestar tributo a Beethoven nessa faixa de alerta? E foi o que fizeram. No Emirado de Fujairah há uma autoestrada em que os condutores, quando se chegam demasiado à berma, são surpreendidos não por mas por Beethoven. Ouçam, o som não é muito bom, mas acho que dá para perceber. Numa autoestrada. É mais lindo. Eu também acho. É maravilhoso. É espetacular. É espetacular. Vamos ver outra vez. Eu gostei muito disto. Sim. Ao mesmo parece uma daquelas bandas dos putos da escola. Pois é. Ora, qual é o problema disto lá nos Emirados? É que, obviamente, esta estrada está tão famosa que os automobilistas que passam lá querem sempre ouvir Beethoven. E então é tudo a desviar para a berma para ouvir. Por outro lado, para poderem ouvir bem a música, as pessoas abrandam um bocadinho a velocidade. Na volta é a solução para as pessoas não andarem em velocidades loucas nas estradas, não é? Espetem com Beethoven no asfalto. Quem diz Beethoven diz Marante. Sim. Pode funcionar. Vamos a uma boa e bizarra história sobre entrevistas de emprego. Eu não sei qual é a vossa relação com entrevistas de emprego. Eu acho que tive apenas uma na minha vida. Quando fui estagiar para a rádio onde eu e Pedro Ribeiro começámos. E onde Catarina Furtado começou também. Tanto assim que eu e ela tivemos a nossa entrevista de emprego ao mesmo tempo. Ambos na casa dos 20 anos. A Catarina com melhor aspecto do que eu, o que talvez seja surpreendente. Ao contrário do que se passa agora. Sim. Tu agora estás muito melhor que ela. Obrigado, Vasco. Alguém que diga as verdades duras. Mas eu lembro-me que estava nervoso, estava muito nervoso. Curiosamente, a Catarina parecia estar nas calmas, mas eu estava com aquela sensação de que qualquer coisa que eu pudesse dizer poderia dar barraca. Que é uma sensação que, aliás, é constante na minha vida 30 e tal anos depois. Não é só no trabalho, é no dia a dia. Até na caixa do supermercado. Tenho a sensação que qualquer coisa que eu possa dizer vai dar barraca. Nunca se sabe. Bom, este é o caso de uma pessoa que claramente estava a tentar não dizer a coisa errada na sua entrevista de emprego, só que o eixo cérebro-boca às vezes prega partidas. O eixo cérebro-boca. Vejamos o que conta esta pessoa anónima neste relato deixado num grupo de Reddit de histórias reais da vida. Diz ele: há uns anos estava seriamente envolvido na luta para conseguir um emprego, estava a mandar currículos para todo lado, a marcar entrevistas, a ir a algumas que mais pareciam interrogatórios. Finalmente consigo uma entrevista não de Zoom, mas presencial, numa companhia de tecnologia. Não uma companhia das maiores, mas aceitável. Estava ali uma boa oportunidade. Qual o problema? A entrevista era feita não por uma pessoa, mas por um painel de 5 pessoas, todas ao mesmo tempo a olhar para mim do outro lado da mesa, como se eu estivesse a ser julgado em tribunal. Isso é intimidatório. Não, isso é um programa de televisão. Há empresas que não sabem como criar um ambiente fofinho para as pessoas nestas entrevistas, não é? Eu percebo que pô-las sob pressão é logo um teste, não é? Para ver como lidam com 10 olhos fixos nela. Mas pronto, diz este homem que tentou manter a calma. Só que, diz ele, a meio da conversa, comecei a ficar com a energia e a paciência um bocado em baixo. Até que um dos 5 entrevistadores lança a clássica questão: então onde é que você se vê daqui a 5 anos? Diz ele, no seu relato deste dia: antes que o meu cérebro pudesse intervir, a minha boca disse de imediato: espero que num sítio que não precise de 5 pessoas para me fazerem as mesmas perguntas, só que de maneiras ligeiramente diferentes. Ele disse isto e imediatamente a seguir ficou em estado de choque. Pois claro. Isto é uma espécie de Tourette. Perdeu a cabeça. Não conseguiu controlar a sinceridade. Ele disse em voz alta aquilo que estava a pensar, no fundo. E é incrível quando isto acontece. É o tipo de coisa que eu deveria ter levado a dizer logo a seguir. Desculpem, ouviram-me dizer alguma coisa nos últimos segundos ou pensei apenas? Há momentos em que a pessoa não sabe bem se disse alto ou se pensou. Este tipo disse numa entrevista de um emprego que ele queria muito e perante 5 recrutadores.
Onde é que eu vejo daqui a 5 anos? Espero que num sítio onde não preciso de 5 pessoas para fazer as mesmas perguntas, só que de maneiras ligeiramente diferentes. Isto passou-se na América. Se isto tivesse acontecido em Portugal, eu adoraria que ele tivesse dito: espero que num sítio que não precise de 5 marmanjos, em vez de pessoas. Eu gosto da palavra marmanjo. Marmanjo, sim. Mas sim, este tipo libertou o fanfarrão que tinha dentro dele. Fanfarrão que, não sei se não par disto, é uma palavra que não se pode dizer na Assembleia da República. De resto pode-se tudo. Sim. De resto pode-se tudo. Não me digas que ele ficou com o trabalho. Comentário da atualidade. Portanto, ele larga aquela bomba de insolência, não é? Diz ele, ficou um silêncio instantâneo na sala. Parecia que toda a gente tinha deixado de respirar. Um dos 5 tipos, eu adoro esta descrição que ele faz. Um dos 5 tipos piscou os olhos com tanta força várias vezes que parecia que estava a fazer um reboot do sistema. Outro deles engasgou-se ligeiramente com a água que estava a beber. E foi então que alguém falou. O tipo que estava no meio, mais velho, fato e gravata, com uma vibe intimidatória de CEO. Soltou uma gargalhada e disse: sabe que mais? É justo. É justo. E era de facto o CEO da empresa, diz ele. Era o CEO e confessou que também odiava todo o processo de entrevistas. Depois daquele momento, a conversa ficou toda mais relaxada. Foi como se depois disto, finalmente começássemos a falar uns com os outros como pessoas normais. Olha, afinal foi um desbloqueador, vês? No fim, apertámos as mãos, eles disseram o clássico: depois entraremos em contacto. E malta, ele diz que 2 dias depois estavam a contratá-lo. Pumba! Espetacular. Por isso, diz ele a terminar, sim, ser um bocadinho honesto às vezes pode quebrar o gelo corporativo em nosso favor. Mas, ele faz essa advertência, mas talvez não seja boa ideia fazer disto um hábito. Pois, exato, vejam lá. Pá, é provável que alguns ouvintes Teve nossos sorte. tenham hoje entrevistas de emprego. Esta história é muito gira. Portem-se bem, portem-se Eu bem. não sei se arriscaria uma bujada destas. Não façam isso. É Portem-se preciso ter bem. um grande misto de impaciência e confiança para largar uma bomba atómica destas numa entrevista de emprego e ficar com o emprego, ainda assim. Isto resultou com este tipo, não está garantido que isto resulte noutros sítios. Bom, queria só terminar dizendo o seguinte: ontem, de uma maneira bastante descarada, eu disse a este microfone que no meu aniversário, na segunda-feira, eu não queria nada, mas achava espetacular se nesse dia 21 de julho o meu Instagram finalmente atingisse 1 milhão de pessoas. De ontem para hoje, juntaram-se quantas? 4.000. O que significa que, mais coisa menos coisa, agora preciso de mais 26.000 pessoas. Sempre a cravar, não é? Tens tempo também, não é? Mas fiquei comovido com o empenho de pessoas, entre elas o nosso amigo Júlio Machado Vaz, que deixou uma mensagem a dizer que ia pedir a todos os membros da família para se juntar. Eu creio, no entanto, que o Júlio Machado Vaz não tem 26.000 familiares. Tá bem, mas se tiver 26 já ajuda. Sim, Eu acho sim, que a sim. minha família já te segue, por isso. Toda a ajuda conta. Portanto, durante o fim de semana eu preciso de 26.000 pessoas no meu Instagram. Quantas pessoas é que vão assistir ao Marés Vivas? 50.000, 40.000. Quando formos cantar o hino, eu vou aproveitar aquele fórum, Ai, Não me digas. porque é um fórum. Não vais fazer isso. Não vais. É pá. E peço àqueles milhares de pessoas à descarada: já agora, se me puderem seguir. Ó Vasco, é que ele vai fazer isto. Depois vai. Ele vai fazer Antes isto. ou depois. Epá, Eu vou controlar, não é? Amanhã no palco do Marés, ele vai fazer isto. É que reparem, estão lá 50.000 pessoas. Vamos supor que metade delas já me segue. Sim. Pronto. Pá, fica resolvido. Não, mas Imagina, nós saímos do palco e ele continua lá. a Por questão favor. para mim também é o que é que falta acontecer no Marés. O Vasco já andou num barco insuflável por cima da multidão. sim, eu já fui içado Tu numa já grua. foste içado numa grua, Sim. já te cantaram os parabéns. Também o que é que. Pá, precisas quantos? 24.000? 26.000. 26.000. Opa, é à vontade. Pessoal do Marés. Amanhã tem uma tarefa. Mas era bom tu andares pelos camarins a pedir aos músicos mesmo. É pá, sim. Miguel Araújo, 4h30. Já me seguem. Repara, viram o tom disto? Já me segue. Já não quero, já não preciso dessa Já me gente. segue. Já não preciso dessa gente. Epá. Isto foi como uma entrevista de emprego. Estou a Isto ser uma saiu-te. besta. Saiu-te. Sim, estou a ser uma besta. Eu já agora. não preciso dessa gente. Esses já cá cantam. Bom, Pois é. vamos às sugestões Sugestões. FNAC. Vamos a isso. Sabes que fala-me do sol e do O calor. sol, eu gostaria de dizer o seguinte: o sol está alto, Sim. o calor aperta, o E mais, romance está no o ar. romance, claro. E nada como uma boa comédia romântica ou um romance de verão para derreter corações e virar páginas, como quem vira panquecas. É isso, há quem vá à procura do par ideal e há quem encontre o par perfeito num livro, daqueles livros com encontros improváveis, diálogos divertidos e finais felizes que combinam mesmo com as férias. E a FNAC tem uma gama irresistível de títulos leves, bem dispostos e apaixonantes para todos os gostos. Passe por uma livraria FNAC ou visite FNAC.pt e leve consigo uma história para se apaixonar nestas férias. O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta da FNAC, onde encontra os tais milhões de livros para refrescar a mente em dias de calor e também, claro, como desde o primeiro dia, SEAT, que este ano celebra 75 anos e oferece a carta de condução na compra de qualquer modelo SEAT. O homem que mordeu o
cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas.